Irmãos, quando falamos do Natal de Jesus, a primeira coisa que precisa ficar bem claro é que o Senhor já existia antes mesmo do seu nascimento como homem neste mundo. Jesus é eterno, então ele já existia antes mesmo de todas as coisas terem sido criadas. Ele é o Filho do Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, e vivia na glória com o Pai antes mesmo que houvesse o mundo. Inclusive foi ele que trouxe todas as coisas que existem à existência. Ele é o Criador do universo, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como diz João, lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse que celebramos no Natal é aquele, como diz Paulo, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Este vasto e insondável universo foi criado por ele e é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Ele foi prometido lá no princípio, no Éden, quando nossos pais pecaram, e Deus então prometeu que da semente da mulher surgiria um para esmagar a cabeça da serpente. Essa semente da mulher é Jesus, e aqui temos a primeira profecia com respeito ao nascimento do Senhor Jesus. E toda a história da humanidade antes de Jesus Cristo foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso glorioso Salvador. Tudo apontava para ele, os patriarcas falaram dele, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas anunciaram o seu nascimento. A história de Israel foi apenas uma preparação para a sua vinda ao mundo. Tudo apontava para esse grande acontecimento em que o Verbo se faria carne, Deus se faria homem, o Rei se faria servo, o infinito tornar-se-ia um bebê. Seria e foi o acontecimento mais extraordinário da história, e Deus preparou o mundo para esse acontecimento. Então, na plenitude dos tempos, diz Paulo, isto é, no tempo exato, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Salvador, conforme foi prometido lá no Éden, na semente da mulher. O Verbo eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, transcendente, se fez carne, esvaziou-se a si mesmo, entrou no ventre de uma virgem para nascer como homem. Porque para ocupar o lugar do homem, teria que nascer como homem. E não foi num palácio que ele nasceu, não foi cercado de luxos, mas nasceu num curral, numa manjedoura, serviu como berço para ele, um lugar onde colocava relva para os animais comerem, serviu-lhe de berço. Ele que vivia na eternidade, cheio de glória, entronizado entre anjos e serafins, veio habitar entre nós. Ele veio pisar o nosso chão, beber da nossa água, comer o nosso pão, chorar nossa lágrima, sentir nossa dor e carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Algumas coisas importantes aconteceram. Primeiro, Deus mandou um anjo a Jerusalém, à casa de um sacerdote bastante idoso, chamado Zacarias. Zacarias havia orado muitos anos para ter um filho, porque a sua mulher
era estéril, e naquela época não ter filho era vergonhoso. Ele e sua esposa Isabel oraram anos e anos, envelheceram e nada aconteceu, nada de terem as suas orações respondidas. Mas depois de muitos anos, Zacarias já velho e sua esposa também, um anjo apareceu a Zacarias. Ele já havia desistido do sonho de ter um filho, já havia desistido desse projeto, quando o anjo então lhe disse: Zacarias, suas orações foram ouvidas. Irmãos, aqui fica uma lição para nós. Às vezes, oras por uma causa, horas e horas, e nada acontece. Continuas a orar e nada acontece. Mas a verdade é que nenhuma oração é desperdiçada diante de Deus. Toda oração sobe até o céu como incenso suave. Toda oração é valiosa para Deus. E no tempo de Deus, Ele escuta. No tempo de Deus, Ele responde, Ele age. Então Zacarias ouviu do anjo que sua esposa daria à luz a um menino, João Batista, que seria o precursor. Ele prepararia o caminho para a vinda do Messias. 6 meses depois, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, uma pequena e insignificante cidade, e comunica a uma jovem de mais ou menos entre 15 a 16 anos, Maria, que ela seria a mãe do Salvador. Maria, surpreendida com a notícia e talvez um pouco assustada, pergunta ao anjo: mas como, se sou virgem, se não conheço varão? Então o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então diz a Bíblia que depois de alguns dias, Maria corre apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e vai ter com a prima Isabel. Ela era noiva de José e ficou na casa de Isabel cerca de 3 meses. Ao voltar a Nazaré, com a gravidez já a ser percebida, já era uma gravidez de 3 meses, ela então conta a José que estava grávida. Podemos imaginar, irmãos, que situação complicada, os comentários a surgir, talvez José envergonhado, seus planos frustrados, e José decide desfazer o compromisso com Maria, mas para protegê-la e não difamá-la, pensa em desfazer o compromisso de maneira secreta. Mas como fazê-lo? Como romper o compromisso e proteger Maria? Ao pensar nisso, José dorme e um anjo lhe aparece em sonho: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Meses depois que José recebeu Maria em casa, já como esposa, um fato interessante aconteceu. A profecia dizia que Jesus devia nascer em Belém. Então Deus move o Império Romano para que o imperador César Augusto decretasse um recenseamento, e cada homem deveria recensear-se em sua terra natal. Isso aconteceu exatamente para que José saísse de Nazaré e fosse a Belém, sua terra natal, e levasse consigo Maria. Em Belém não havia vaga, não havia espaço, e o Rei dos Reis nasce num lugar humilde.
Na noite que Jesus nasceu, o anjo apareceu a alguns pastores que guardavam no campo seus rebanhos. Os pastores eram um tipo de gente desprezada, não tinham valor aos olhos da sociedade, mas foram eles os primeiros a receberem a boa notícia do nascimento do Salvador. Tempos depois, no Oriente, aparece uma estrela singular a alguns magos. Era o cumprimento de uma profecia registrada no livro de Números, lá por Moisés. Os magos entenderam que aquela estrela era um sinal profético do nascimento de Jesus. Então eles saíram da Pérsia e foram até Jerusalém atrás de mais informações. Quando chegaram em Jerusalém, indagaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, quando ouviu isso, ficou bastante perturbado. Herodes era um megalomaníaco, ele tinha um medo tremendo de perder o trono, de perder o poder. Ele havia matado toda a família da sua esposa, porque suspeitou que conspiravam contra ele. Mais tarde matou a própria esposa e anos depois matou seus 2 filhos, com medo de que lhe roubassem o trono. Assim era esse Herodes. Então ele quis saber com exatidão quando e onde o menino havia nascido para matá-lo. Mandou chamar a elite religiosa de Jerusalém, os sacerdotes, os escribas, que com todo o conhecimento que tinham, responderam, segundo a profecia, é em Belém. Então, falsamente, Herodes instruiu os magos para irem e trazerem-lhe a notícia sobre o tempo exato e o lugar em que o menino havia nascido, para que ele também pudesse adorá-lo, mas na verdade o que ele queria era matar o menino. Irmãos, obrigado, quem tem esposa tem tudo, né? O Zé esqueceu de mim. Algumas aplicações, irmãos, podemos fazer com base nesses acontecimentos. O fato é que o nascimento de Jesus não é visto da mesma maneira. E eu quero partilhar com os irmãos 4 atitudes que percebemos em relação ao nascimento de Jesus. Primeiro, há pessoas que reagem diante do Natal de Jesus com desconforto, hostilidade e até ódio. Há pouco tempo, não vou citar o nome, mas um irmão da igreja nosso, ele partilhou que ele enviava mensagens evangélicas, mensagens de Jesus a uma pessoa conhecida sua, e essa pessoa reagiu com desconforto e proibiu que continuasse a enviar essas mensagens. Então são pessoas que reagem assim, com desconforto, com hostilidade e alguns até com ódio. Essa reação é personificada em Herodes. Herodes entrou em pânico quando ouviu que nasceu um menino para ser rei. Agora imagine, um homem que matou os cunhados, que matou a própria esposa, que matou os filhos. Aí ouve que nasceu um menino que ocupava o seu lugar, ia matar esse menino também. E ele quis matar esse menino e mentiu para os magos, a dizer que queria saber onde estava para adorar, mas na verdade queria matar. E quando descobriu que os magos voltaram à Pérsia por outro caminho, porque os magos foram orientados por um anjo do Senhor a voltarem por um outro caminho, quando ele descobriu, ficou tão furioso, que cometeu a loucura de matar todos os meninos de até 2 anos. Imagine a tragédia.
a tragédia. Jesus incomodou naquele tempo e ainda hoje incomoda muita gente. Agora, irmãos, sabem por que ele incomoda? Porque ele está vivo e reina para todo sempre. Se ele estivesse morto, não incomodaria. Incomoda porque está vivo. A verdade é que a luz incomoda as trevas. O amor incomoda o ódio. Aqueles que não querem andar na luz, a presença de Jesus incomoda. Em segundo lugar, segunda atitude, há aqueles que não têm lugar para Jesus em suas vidas. É uma atitude personificada pelos belenenses, os cidadãos de Belém. Lucas 2,7, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar para Jesus. Há muitas pessoas que hoje também não têm lugar, não têm espaço para Jesus. Não tem lugar para Jesus em sua vida, no seu coração, na sua agenda. Quero que penses na tua vida, e eu estou a falar não só para os irmãos que estão aqui, porque os irmãos que estão aqui hoje encontraram lugar para Jesus, por isso estão aqui, mas também por aqueles que vão receber esse vídeo depois. Alguns me pediram, pastor, não vou estar no culto, mas manda um vídeo depois. Falei, tá bom, mando com todo prazer. Mas eu quero que penses na tua vida. Quanto tempo dás a Jesus durante as 24 horas do dia? Tens tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão diária com o Senhor? Tens tempo para vires ao culto, onde Jesus é glorificado regularmente? Tens tempo para servir ao Senhor? Se na tua agenda não tens tempo para Jesus, se estás a empurrar Jesus para fora da tua agenda, estarás a agir como os habitantes da cidade de Belém, onde não havia lugar para Jesus. A terceira atitude, irmãos, é aqueles que tratam o Natal e o próprio Jesus com indiferença. Indiferença. Essa atitude está personificada nos religiosos daquela época, nos sacerdotes, nos escribas. Apesar do conhecimento, não se interessaram pelo nascimento do menino. Os pastores deixaram os rebanhos no campo e foram atrás do menino. Os magos fizeram uma longa viagem de cerca de 200 quilômetros para encontrar o menino. No entanto, os sacerdotes e escribas, que tinham todo o conhecimento, estavam tão perto, não se interessaram em ver o menino. Eles tinham todas as informações nas mãos, mas conhecimento sem devoção não resolve. Os magos vieram de longe e foram até Belém para adorar o menino Deus, mas os religiosos que estavam perto não foram. Jesus já havia nascido há 2 anos, mas ignoraram o nascimento de Jesus, e eles tinham todas as profecias diante deles. E quando mais tarde, Jesus já era homem, o procuraram, foi para hostilizá-lo, foi para matá-lo. Eles tinham conhecimento, mas não tinham amor, não tinham paixão. Os que mais sabem são os que menos fazem. Os que mais conhecem são os mais secos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que o nosso conhecimento não nos endureça, não nos torne secos, cheios de nós mesmos, mas vazios de Deus. E a quarta atitude é uma atitude positiva. Eu falei de 3 atitudes negativas, mas agora vem a atitude positiva. Aqueles que recebem o Natal e o próprio Jesus com sincera alegria, com santa adoração. Essa atitude está personificada nos magos.
Mateus 2, de 1 a 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Saíram de longe, viajaram vários quilômetros da Pérsia a Jerusalém a buscar a Jesus a fim de adorá-lo. Observe, irmãos, a postura dos magos. Primeiro, não mediram distância para encontrar Jesus. Buscaram a Jesus apesar dos riscos de uma viagem longa por caminhos tenebrosos. Não temeram a fúria de Herodes, foram constantes na busca. Primeiro foram a Jerusalém, mas quando receberam a informação de que o Messias nasceria em Belém, dirigiram-se a Belém. Eles não desistiram, seguiram a estrela até encontrarem a Jesus. E o que aconteceu quando encontraram Jesus? Primeiro diz que alegraram-se. A verdadeira alegria acontece quando temos um real encontro com Jesus. Irmãos, não são as bênçãos de Jesus a fonte da real alegria, mas o Jesus das bênçãos. Não é uma conquista, uma promoção no trabalho, a aquisição de algum bem, a fonte da verdadeira alegria, mas é quando se tem um encontro com Jesus. Ele é a nossa alegria. Depois da alegria do encontro, veio a adoração. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adoraram Maria, não adoraram José, não adoraram a estrela, adoraram a Jesus. Irmãos, a adoração é para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E depois de adorar, abriram os seus tesouros para ofertar. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Na verdade, a oferta faz parte do culto. Culto sem oferta é um culto vazio. Porque culto é entrega. E a oferta é uma demonstração prática de entrega. Oferta primeiramente de si mesmo e depois de tudo que temos, a incluir nossos bens, nossos recursos. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, não que precise da nossa oferta, mas é porque através da oferta estamos a indicar que realmente entregamos nossas vidas ao Senhor sem qualquer reserva. E eu quero concluir essa mensagem com uma última aplicação. Mateus 2,12: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Os magos voltaram por outro caminho. Eles seguiram a orientação de Deus e não voltaram por Jerusalém, que era o caminho antigo. Toda pessoa que tem um real encontro com Jesus e se alegra com esse encontro, não volta mais pelo mesmo caminho. Há uma mudança, há uma transformação. Ele agora passa a seguir a orientação que Deus dá para a sua vida, não mais a orientação da sua mente, a orientação do seu coração. A orientação dos magos era voltar para Jerusalém, mas Deus diz: não, é outro caminho. Toma outra estrada. Não dá mais para voltar pelo velho caminho, da velha vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma vida nova, uma nova estrada, um caminho novo de obediência a Deus e de glória ao Senhor Jesus. O Senhor que veio a esse mundo para ser o nosso Salvador.
É por isso, irmãos, que comemoramos o nascimento de Jesus. Muito embora muitos o ignoram, muito embora tenha sido colocada outra figura no seu lugar, um velhote de barba branca, e hoje tem gente que coloca duendes, meu coração fica aflito quando eu vejo lá duendes. Para mim aquilo sempre foi diabólico. Colocam lá duendes no Natal. Muito embora muitos se distraem, até com algumas coisas boas em si mesmo, mas que não deveriam ocupar o primeiro lugar, o lugar que devemos dar a Jesus. Estamos aqui, irmãos, para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E sabemos que Ele é o nosso Salvador, por isso estamos aqui, para dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos ficar de pé.